Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui com o meu cachorrinho. Ele vai estudar também a Constituição hoje. Nós vamos então dar seguimento aqui. Vamos analisar a seção 2, que trata sobre a advocacia pública. E o artigo 131 diz o seguinte: a Advocacia Geral da União é a instituição que diretamente ou através de órgão vinculado representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo. Então, a AGU, ela diretamente ou através de órgão vinculado, ela representa a União. E ela representa a União de forma judicial e de forma extrajudicial. E cabe, nos termos da lei complementar, a dispor sobre a organização e funcionamento, também dispor sobre as atividades de consultoria e assessoramento que ela dará ao Poder Executivo. Parágrafo 1º. A Advocacia Geral da União tem por chefe o AGU, o Advogado-Geral da União, que ele é nomeado por livre nomeação pelo Presidente da República, dentre os cidadãos maiores de 35 anos e de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, é um cargo de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da República, então aqui ele é demissível ad nutum. O Advogado-Geral da União é escolhido pelos maiores de 35 anos, tem status de ministro de Estado e nos crimes de responsabilidade será processado e julgado pelo Senado. Essas são algumas observações que eu coloquei aqui. Parágrafo 2º. O ingresso nas classes iniciais far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Parágrafo 3º. Na execução de dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Artigo 132. O Procurador do Estado e do Distrito Federal, organizado em carreira, na qual o ingresso depende de concurso público de provas e títulos com participação da OAB em todas as fases, exercem a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório das corregedorias. Então, nesse caso aqui, eles têm a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Já estamos indo para a próxima sessão, agora é mais rápido. Seção 3 trata da advocacia e o artigo 133 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então, o advogado é indispensável à administração da justiça e é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da sua profissão, mas nos limites da lei. A próxima sessão trata da Defensoria Pública. O artigo 134 diz que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicialmente, de direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. Então, a Defensoria Pública atua de forma judicial e de forma extrajudicial. Ela atua quando envolver direito individual e direito coletivo. Promove direitos humanos, regime democrático e orientação jurídica. Parágrafo 1º.
Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados em cargos de carreira, providos na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Então, ele possui aquela garantia da inamovibilidade e é vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Parágrafo 2º. Às defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99. Então, as defensorias públicas estaduais têm autonomia funcional e administrativa. Iniciativa orçamentária. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias também da União e do Distrito Federal. Parágrafo 4º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 93 e no inciso 2 do artigo 96 da Constituição Federal. Artigo 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas na seção 2 e 3 serão remunerados na forma do artigo 39. Agora nós mudamos de título. Que legal! Até então, todos os vídeos aqui tratavam sobre o título 4º da Organização dos Poderes. E agora nós entramos no título 5, que fala da defesa do Estado e das instituições democráticas. Dentro desse título 5, nós temos 3 capítulos. O capítulo do Estado da Defesa e do Estado de Sítio, das Forças Armadas e da Segurança Pública. Mas no concurso da Magistratura do Trabalho, costuma cair apenas esse capítulo 1, do Estado de Defesa e do Estado de Sítio, que engloba os artigos 136 a 141. Então, vamos lá. Opa! A folha aqui ficou presa no microfone. Até o cachorrinho assustou. Pronto. Vamos virar a página e começar o novo título. Eita. Esse título aqui tá difícil, mas vai dar certo. Inclusive, eu tô vendo aqui que tá borrado. Espero que não tenha atrapalhado. Mas vamos lá. Capítulo 1, seção 1, do Estado de Defesa. Artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções à natureza. Então, o estado de defesa, o presidente precisa ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional para poder decretá-lo. E para que ele serve? Ele serve para preservar ou restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas. Por quê? O que causaria, essa ameaça à ordem pública e à paz? A instabilidade institucional ou calamidade de grandes proporções à natureza. Parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa vai determinar o tempo de sua duração e especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei
as medidas coercitivas que irão vigorar. 2 pontos. Aí aqui tem os exemplos. Exemplo 1. Pode vigorar restrições de direitos. E aqui seriam... Deixa eu colocar o Vila no chão. Vou dar oi. Olha que linda. Cansou de ouvir. As restrições de direitos seriam a reunião, ainda que exercida no seio das associações, estariam proibidas. Também o sigilo de correspondência, nós teríamos então uma restrição a esse direito de sigilo. Também teríamos restrição ao sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Inciso 2º, poderá também viger durante o estado de defesa a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, nós temos restrições de direitos de reunião, de sigilo de correspondência e de sigilo em comunicação telegráfica e telefônica, e também a União pode responder por danos e custos decorrentes de ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias e pode ser prorrogado uma única vez por igual período, e se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Então, é 30 dias e renovável uma única vez por esses 30 dias. Parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado determinada pelo executor da medida será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo e delito. Na vigência do estado de defesa, a comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade de estado físico e mental do detido no momento de sua autuação. Na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não pode ser superior a 10 dias, salvo quando autorizado pelo Poder Judiciário, e na vigência do estado de defesa é vedada a incomunicabilidade do preso. Parágrafo 4º. Decretado estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Então, o presidente avisa em 24 horas e o Congresso, se estiver em recesso, vai ser convocado de forma extraordinária em 5 dias. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10, contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Então, ele é convocado em 5, de forma extraordinária, precisa apreciar em 10 e vai funcionar durante todo o período em que estiver funcionando o estado de defesa. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente esse estado. Agora, a próxima sessão trata do estado de sítio. O Presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, e aqui ele solicita ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, e nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. São só esses 2. Então, vamos aqui recapitular. Então, ele pede autorização para o Congresso para decretar o estado de sítio em 2 casos, que são comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem
a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, e também a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Então, o presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, vai relatar os motivos determinantes desse pedido e deve o Congresso Nacional fazer essa decisão, decidir com base na maioria absoluta. E aqui não fala prazo para prorrogar, então ele pode prorrogar, só precisa o Congresso decidir por maioria absoluta pela prorrogação e pela autorização do estado de sítio. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias para sua duração e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. E depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137(1), que é nos casos de comoção de grave repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, não pode ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Pode ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Então, quando nós temos o caso de comoção grave de repercussão nacional, ou quando nós temos a ineficácia do estado de defesa, ele pode ser prorrogado a cada vez de 30 dias. Ele não pode ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Então, ele pode ficar sendo prorrogado por 30 dias, nesses casos. E nos de guerra, ele será permanente durante o estado de guerra. Parágrafo 2º. Solicitada a autorização... Tem um cachorrinho andando aí embaixo nos fios. Parágrafo 2º. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio. Durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal convocará extraordinariamente o Congresso para se reunir dentro de 5 dias. Então, solicitada essa autorização para decretar o estado de sítio, durante o recesso, o presidente do Senado vai convocar o Congresso para se reunir em 5 dias. Parágrafo 3º. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. O Congresso Nacional vai permanecer em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1º, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Então, no estado de sítio, o que pode ser tomado de providência? Nós temos aqui sete providências. Primeira, obrigação de permanência em localidade determinada. 2. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. 3. Restrição relativa à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informação e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião. Busca e apreensão em domicílio. Intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Não se inclui nas restrições de inviolabilidade de correspondência, sigilo, prestação de informações, liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. Não se aplica nesses casos a difusão de pronunciamento de parlamentares efetuados em suas casas legislativas,
desde que liberada pela respectiva mesa. Então, eles podem tomar muitas atitudes, restringindo direitos. Então, permanecer em local determinado, deter em edifício não destinado a acusados por crime comum, restringir a inviolabilidade da correspondência, sigilo de comunicação, suspender a liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviço público e requisição de bens. Disposições gerais. Seção 3. Artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará uma comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Logo, é errado dizer que o descumprimento das leis e das decisões judiciais, salvo quando decretado o estado de defesa, implica em crime de responsabilidade, porque os ilícitos cometidos serão responsabilizados, serão analisados sob pena do crime de responsabilidade. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Os próximos artigos tratam das Forças Armadas e, nesse caso, eu não vou abordá-los. Ainda estou verificando quais serão os próximos artigos, mas até lá não falta código para a gente ler. Até o próximo vídeo.